Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos, feliz Semana Santa, hoje sexta-feira santa. Eu quero falar aqui sobre Jesus, o nosso grande Redentor e Perdoador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas a nossa live. Iremos passar aqui 30 minutos, praticamente, explicando sobre Jesus, o nosso grande Redentor, o nosso grande Perdoador, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos redimiu. E em Efésios 2, e o versículo 2, fala que nós éramos, por natureza, filhos da ira, filhos do pecado, escravos do pecado. Vivíamos em nossos delitos e pecados. Nós desobedecíamos, andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor, através da sua morte, através da sua ressurreição, nos livrou, nos livra da ira vindoura, da ira de Deus, e nos fez mais do que vencedor. Efésios capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E éramos nós, na realidade, por natureza, filhos da ira, desobedecíamos, não entendíamos o grande amor de Deus. E o versículo 5 diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecado, nos vivificou com Cristo, e pela graça sois salvos. Então vejam bem, essa vivificação é de graça, é pelo dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 3, nós vemos Jesus aí, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, em todas as Escrituras, Velho e Novo Testamento, nós vemos falando sobre Jesus, que é o tema central da Bíblia, e ele morreu para nos perdoar, para nos purificar, para nos dar reconciliação. E Hebreus 2,17, Cristo é o Cordeiro e o sumo sacerdote que expiou os nossos pecados. Ele é o Cordeiro da nossa confissão, Cordeiro sem defeito. E aquele Deus grande, aquele Deus soberano, aquele Deus que está conosco, nos auxiliando a todo instante, a todo momento, e nos trouxe a eterna salvação. E Cristo, em Efésios 2, 3 a 16, nos mostra que Cristo fez essa reconciliação, nos reconciliando com Deus pela sua morte na cruz. 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é algum pecado, não é um pecadinho qualquer, mas de todos os nossos pecados. E a morte de Jesus, Hebreus capítulo 9, versículo 15, nos proporcionou a herança eterna, nos proporcionou a promessa de uma herança eterna. Logo, nós temos a vida eterna através de Cristo Jesus. O Senhor, Ele providenciou um meio de se relacionar com os pecadores. E Jesus Cristo, que é o tema central da Bíblia, é justamente o mediador do novo concerto, da nova e eterna aliança. E ele, na realidade, ele satisfez o plano de Deus, todo o plano salvífico de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é o único mediador da nossa confissão, o único que pode nos salvar. Sabem, queridos, a realidade do pecado ela é muito grande. Os escritores da Bíblia,
Eles escreveram muito bem, profetizaram muito bem e explicaram sobre a universalidade do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo colocou de forma clara, de forma didática, essa luta diária que nós temos todos os dias, cotidianamente, lutando contra o pecado, para que nós possamos viver uma vida santa, justa e reta diante da presença de Deus. Porque isso é possível? Claro que é possível. Quando eu me entrego, quando eu me dedico, eu estou buscando a santidade. A santidade, ela é um processo, é algo progressivo, e nós vamos entendendo, vamos compreendendo o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus, que renova-se cada dia, perdoando os nossos pecados, nos ensinando a servir a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Embora salvos, nascidos de novo, nós somos participantes da natureza divina, mas infelizmente ainda em nós habita a natureza do pecado. Mas quando nós andamos no Espírito, não iremos então satisfazer as obras da carne, que são inimizade, porfia, divisão, lasciva, glutonaria, falta de domínio próprio. E isso é preenchido pelo fruto do Espírito, amor, paz, bondade, fidelidade, etc. Nós vivemos agora uma nova natureza, uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo agora é feito novo, e nós estamos caminhando em direção ao lar celestial. E nós temos aí a responsabilidade humana, que é o livre-arbítrio. Não nos foi dado por Deus para escolhermos o mal, mas para que nós possamos escolher o bem. Só que há uma escolha, e as consequências da nossa escolha, se nós escolhermos praticar o bem, se escolhermos servir ao Senhor, nós vamos ter frutos maravilhosos. Mas se a nossa escolha inclina-se para o mal, nós vamos arcar com as consequências. Porém, nós precisamos nos manter fiel a Cristo até o fim, e devemos aceitar o domínio de Cristo sobre as nossas vidas, servindo como nosso Redentor, como o nosso perdoador, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos ensina a servirmos a Ele com alegria, aquele que colocou um novo cântico na nossa boca. E o salmista, ele diz: servi ao Senhor com alegria. Precisamos servir a Deus todos os dias, em todos os momentos. E o ideal cristão, em João 2:1, João diverte-nos contra os males do pecado com a expressão: não pequeis. Assim devemos nos mantermos fiéis a Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos. E o propósito de Deus para conosco é que nós tenhamos realmente uma vida santificada, uma vida na sua presença. E se nós pecarmos, queridos, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. É somente nós confessarmos os nossos pecados. Embora o nascido de novo tenha recebido uma nova natureza, que aspira à santidade, que deseja a santidade e repele o pecado, está sujeito a pecar. Mas se nós pecarmos, vamos confessar os nossos pecados, vamos abandonar o nosso pecado e vamos receber de Deus o perdão. O apóstolo do amor fala da possibilidade de pecar, quando diz: se alguém pecar. Todo crente é passível de pecar. Porém, não vamos negligenciar a nossa confissão, não vamos negligenciar que nós devemos orar pedindo a Deus o perdão, confessando os nossos erros, e Ele está pronto a nos perdoar. Por isso é que Cristo é o nosso grande Redentor, o nosso grande perdoador, aquele que pode, na realidade, perdoar os nossos pecados. E o perdão está aí, em segundo lugar, nós temos o perdão ao alcance de todas as pessoas. Quem pecar deve buscar imediatamente a Cristo, confessando o seu pecado, confessando o seu erro, suplicando a misericórdia do Senhor
e diz que temos um advogado junto ao Pai. Ninguém que se diz seguidor de Cristo e da sua palavra vive contando com o perdão antecipadamente e mantendo uma conduta de vida pecaminosa. Entretanto, todo crente que confessa os seus pecados de coração, ele tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O crente, por fraqueza, falta de vigilância e desobediência, cometeu algum pecado, porém não pode duvidar de que Cristo está aí para perdoar os nossos pecados, oferecendo o seu perdão. Porque Jesus pode perdoar. A santidade de Deus requer de nós uma vida santa, uma purificação para o pecado. Mas nós vemos Cristo amorosamente, voluntariamente, sofreu em nosso lugar. Ele mesmo escolheu escravos. Ele mesmo escolheu. Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim, toda exigência da lei divina quanto ao culpado foi satisfeita plenamente na cruz do Calvário, porque ele doou a sua vida. Ele escolheu. Ele poderia dizer não, mas ele orou no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas, no entanto, que cumpra-se a tua vontade. E desde a eternidade, o livro de Apocalipse fala o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí nós temos aí, queridos, a satisfação da justiça divina. O apóstolo do amor afirma que Jesus, além de advogado, ele também é a propiciação pelos pecados. Propiciar é satisfazer a lei violada pelo transgressor. E Jesus cumpriu toda a lei. Jesus chegou ao último momento, a ponto de dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Ele consumou a obra da salvação. Como e por que Cristo se tornou propiciação? Propiciação era uma palavra utilizada para identificar o sacrifício vicário e expiador como derramamento de sangue aplicando a ira divina. E como o Cordeiro escolhido por Deus desde a fundação do mundo para morrer em nosso lugar, Jesus ele se fez, Ele é essa oferta sacrificial por nós. Isto realça na realidade o propósito divino para com a humanidade, garantindo o perdão dos nossos pecados. A abrangência dessa expiação ela é total. Da mesma maneira como o pecado abrange o universo, somente Deus pôde alcançar a toda a criatura. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso aceitar o plano de Deus. E agora nós estamos livres do pecado. Livres do pecado, nós temos aí a reconciliação e o fato de sermos participantes da sua natureza. Só é possível mediante a aceitação do plano da salvação. Eu preciso aceitar a Cristo como meu Salvador. O apóstolo do amor afirma que guardar os mandamentos de Deus é uma demonstração desse amor. Eu só guardo os mandamentos de Deus quando eu estou em comunhão com Cristo, quando eu estou em comunhão com Deus. Esta é uma verdade muito grande, uma verdade absoluta, da qual nós devemos crer, nos agarrarmos com muita fé, com muita confiança e dando lugar a Cristo em nossos corações. Apocalipse 3,20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Logo, João, o apóstolo do amor, de modo enfático e claro, afirma: quem alega, quem conhece a Deus, a pessoa que guarda os seus mandamentos, a pessoa que ama os seus irmãos, a pessoa que não vive na prática do pecado.
E o que é que nós podemos entender? Que Deus, Ele realmente é amor, e nisto nós entendemos o grande plano de Deus para com a humanidade, enviando Jesus Cristo ao mundo. E concluindo aqui, Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos dar a garantia da salvação eterna. Não obstante, enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos a pecar. Mas corramos com paciência a carreira que nos está proposta e nos entreguemos de corpo, alma e espírito à causa de Deus, à vida de Deus. E essa propiciação feita por Jesus foi uma propiciação perfeita, muito grande. E a propiciação nós temos aí no Antigo Testamento, era o lugar onde Deus, o Deus Santo, encontrava-se com os homens pecadores. Ali o sangue era aspergido. No Novo Testamento, a cruz tornou-se o lugar onde Deus irá encontrar-se com o homem através do sangue de Jesus. Dessa forma, João pôde dizer que Cristo é a propiciação, a expiação pelos nossos pecados e também pelos pecados de todos os não crentes, aqueles que acreditarem no Senhor. A doutrina da propiciação ensina claramente que a morte de Cristo na cruz representava uma substituição por causa do pecado. Aquela cruz não era para ele, era para mim, era para você. Mas sua morte satisfazia as justas exigências de Deus, provocadas pelo pecado do homem. E como resultado dessa propiciação, Deus ficou satisfeito e o relacionamento do mundo com ele foi alterado, que é o ministério da reconciliação. O sacrifício da propiciação de Cristo foi a base dessa reconciliação para com o mundo, né? Para com Deus. E a reconciliação estava ligada ao fato do mundo ter mudado a relação, ter perdido a comunhão. Porém, através de Cristo, nós temos aí o pagamento dos nossos pecados. Portanto, meu lindo, minha linda, meu querido, minha querida, que nesta noite você possa entender, possa compreender o grande amor de Deus para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te ajude e que tu possas aceitar o plano da salvação de Deus nesta noite.